União Europeia aprova 6,1 mil milhões de euros para a defesa da Ucrânia numa altura em que Kiev celebra 35 anos de independência. Importante sondagem coloca Jean-Luc Mélenchon na segunda volta das eleições presidenciais de França em 2027. Ataques a profissionais de saúde dificultam o combate ao ébola na República Democrática do Congo, alerta a Cruz Vermelha. Chuvas intensas provocam deslizamento de terras em aterro sanitário na Guiné. 30 pessoas morreram. Milhares de pessoas manifestam-se em Estocolmo contra a política climática do governo sueco semanas antes das eleições gerais. A União Europeia aprovou a próxima dotação de 6,1 mil milhões de euros destinada à Ucrânia para aquisições no domínio da defesa, anunciou na segunda-feira o Executivo Comunitário. Um apoio que surge no âmbito do programa de empréstimos de 90 mil milhões de euros do Bloco. A aprovação surge no momento em que a Ucrânia comemora 35 anos de independência num contexto de aumento do número de mortes entre civis causadas pelos ataques russos. De acordo com um comunicado da Comissão Europeia, o financiamento para a defesa visa fornecer a Kiev sistemas de defesa antimíssil e aérea, mísseis, munições e radares. Assegura ainda que a maioria das aquisições será feita junto de empresas europeias do setor da defesa. Entretanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e a primeira-dama Olena Zelenska homenagearam os soldados mortos na guerra na segunda-feira em Kiev. Já os líderes europeus participaram em reuniões importantes na capital ucraniana, incluindo a reunião da Coligação da Boa Vontade, que teve como objetivo angariar apoio aéreo adicional e fornecimentos de energia para a Ucrânia. Nenhum representante da administração Trump esteve presente na cerimónia de aniversário do Dia da Independência. A 8 meses das eleições presidenciais em França, uma importante sondagem coloca Jean-Luc Mélenchon na corrida para passar à segunda volta. De acordo com a análise da Toluna Harris Interactive, o líder do partido La France Insoumise de esquerda chegaria à segunda volta em 3 de 5 cenários de estados. França elege o seu presidente em 2 voltas, sendo que os 2 candidatos mais votados na primeira enfrentam-se num segundo momento. Jean-Luc Mélenchon registra atualmente mais de 16% nas sondagens para a primeira volta. Entretanto, Raphael Glucksmann anunciou oficialmente a sua candidatura à presidência no domingo, posicionando-se como uma alternativa social-democrata e pró-europeia a Mélenchon. Existe, no entanto, uma grande fraqueza no caminho aparentemente traçado por Mélenchon para o Palácio do Élysée. Num confronto direto com a candidata da extrema-direita Marine Le Pen, a sondagem mostra que esta obteria cerca de 68% dos votos contra 32% do líder do La France Insoumise. A Cruz Vermelha manifestou a sua preocupação depois de 6 profissionais que participavam num esforço para conter o surto mortal de ébola terem sido feridos em ataques na semana passada na República Democrática do Congo. Num comunicado, a organização afirmou que os ataques contra voluntários e pessoal humanitário são inaceitáveis. Na semana passada, a Organização Mundial de Saúde alertou que estes ataques afetam a resposta ao ébola. Yesterday, one of our ambulance was attacked here. One of the ambulance of the response operation was attacked here, in Bunia, and we are really extremely, very regularly challenged by this situation, by this attack on healthcare services. Desde que o surto de ébola foi declarado em meados de maio, 12 voluntários ficaram feridos, ambulâncias foram danificadas e equipamento foi destruído durante 11 incidentes violentos. Surgiram tensões com as comunidades locais, uma vez que os enterros das vítimas do ébola têm de ser supervisionados, dado que os cadáveres continuam a ser contagiosos. No leste do país, caravanas de jovens sensibilizam a população para o ébola no meio dos ataques aos profissionais de saúde. Sur terrain, lorsque les équipes de la riposte arrivent pour faire leur travail,
Il y a la jeunesse qui les attaque pour qu'ils ne puissent pas faire bien leur travail. Alors cette activité est organisée pour montrer à ces jeunes-là que la maladie existe réellement et nous devons tous unir nos efforts pour que cette maladie puisse être éradiquée. De acordo com a OMS, foram registadas mais de 2.500 mortes entre os mais de 5.300 casos confirmados de ébola na República Democrática do Congo. Um deslizamento de terras num aterro sanitário na Guiné causou a morte de 30 pessoas e deixou várias outras feridas. No domingo, a chuva intensa provocou o colapso de uma montanha de lixo que soterrou tendas e barracas nas proximidades e destruiu várias casas. Première partie qui s'est écoulée, les gens ont essayé un peu de venir au secours. Est-ce qu'il n'y a pas de gens en bas? Est-ce qu'il n'y a pas de gens en bas? C'est ainsi que les gens sont venus en courant. Et quand ils sont venus en courant, ils sont montés sur les ordi pour voir s'il y a personne. C'est ainsi maintenant la deuxième partie a cédé en 3 temps, en cascade. E c'est ça qui s'est déversé sur les personnes maintenant. O aterro tinha sido já designado para encerramento nesse mesmo dia. Antes da tragédia, o governo tinha entregue avisos de despejo aos residentes que viviam nas proximidades. Muitos deles pediam o encerramento do local há meses e consideram a ação das autoridades tardia. Nous, la jeunesse d'Aslam, on a tout fait pour éviter cela. Donc, mais ça n'a pas empêché que cet événement ait lieu. Parce qu'on a organisé des sittings, on a organisé des sacrifices. On a invité les responsables des départements concernés, mais ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc du coup, ce qui a fait aujourd'hui cet éboulement, moi j'accuse l'État. Parce qu'ils n'ont pas pris des mesures pour que la décharge soit fermée. Pourtant, ils nous avaient promis. Depuis ça fait 1 an. A Guiné é rica em recursos minerais, mas mais de 40% da população vive abaixo do limiar da pobreza. Cerca de 10.000 pessoas saíram às ruas em Estocolmo, a capital sueca, em protesto contra as alterações climáticas causadas pelo ser humano. Algo que ocorre apenas algumas semanas antes das eleições gerais de 13 de setembro. Os especialistas têm alertado que a política climática do governo compromete os objetivos de redução de emissões da Suécia. There's absolutely no party in Sweden who are even proposing politics in line with anything close to what science says would take for us to avoid a climate disaster. I do not have hope in our elected officials, no. But I have hope in people, yes. Desde que assumiu o poder em 2022, o governo de direita do país reduziu os impostos sobre a gasolina e flexibilizou outras medidas que promoviam alternativas de baixo carbono. Os suecos irão às urnas para eleger um novo parlamento, com o bloco de direita, atualmente no poder, a aparecer em desvantagem nas sondagens. A Europa continua a enfrentar condições meteorológicas adversas, com incêndios florestais, inundações e tempestades a afetarem vários países. A União Europeia enviou já helicópteros e bombeiros para ajudar a combater um incêndio na Sérvia, que já consumiu mais de 1.600 hectares perto de Belgrado. No terreno encontram-se também meios sérvios e russos. Outro grande incêndio florestal, perto da fronteira entre a Bósnia e a Croácia, obrigou à evacuação de aldeias e fechou a autoestrada principal entre Dubrovnik e Trebinje. Os bombeiros croatas juntaram-se ao combate à medida que os ventos fortes empurravam as chamas para o interior. E em Espanha, as inundações em Tarragona causaram 11 feridos depois de terem caído mais de 145 milímetros de chuva em algumas zonas. Já os bombeiros em Valência conseguiram controlar um incêndio florestal que queimou cerca de 630 hectares e obrigou à retirada de mais de 1.000 pessoas. Entretanto, em Portugal, têm-se registado episódios de ventos fortes, trovoada e chuva desde domingo. Após vários incidentes desagradáveis nos últimos verões, este ano os turistas que visitam a Grécia parecem estar mais bem informados. Em particular sobre os efeitos nocivos da exposição excessiva ao sol e os perigos da radiação ultravioleta. No centro de Atenas, cada vez mais pessoas se protegem com chapéus, óculos de sol e, em alguns casos, até guarda-sóis. I travel with hat, and this umbrella also is UV protection, so it's all UV protection.
Os voluntários da Cruz Vermelha confirmam que os visitantes estão mais bem preparados. People tend to use more hats and other protective methods such as sunscreen and sunglasses compared to the past. Because I think they're more educated now about the UV radiation and how the sunlight and sun exposure can affect the skin and the aging of the skin and skin cancer. O verão passado foi o terceiro mais quente da história da Grécia. Mas isso não afastou os turistas, cujo número atingiu os 38 milhões, estabelecendo um novo recorde. Este sábado é um momento decisivo na relação entre a Islândia e a União Europeia. O país vai votar em referendo um regresso às negociações de adesão. Um sim vai voltar a pôr a Islândia a caminho de Bruxelas, um não é um revés para a política de alargamento do bloco. Neste momento, as sondagens sugerem uma opinião pública dividida. A Islândia candidatou-se à adesão à União Europeia em 2009, logo depois de ser fortemente atingida pela crise de 2008. Mas as negociações acabaram por ser suspensas depois de uma coligação eurocética chegar ao poder em 2013. A pesca foi um dos pontos de discórdia. Além disso, na altura, a economia islandesa já tinha recuperado da crise, o que fez cair o apoio ao projeto europeu. Há 2 anos, tudo mudou outra vez. Um governo de coligação para a União Europeia assumiu o poder e a questão da adesão voltou a estar em cima da mesa. Além disso, os islandeses estão também preocupados com os novos desenvolvimentos geopolíticos. É o caso da ameaça de Donald Trump de se apoderar da Groenlândia e o Ártico tornar-se central na corrida às terras raras.